Carlos Alberto Sardenberg. Oferecimento C6 Bank, é da sua vida. Carlos Alberto Sardenberg, boa tarde para você. E aí, Nonato, Paula, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, Sardenberg, a gente está acompanhando aqui toda essa discussão em torno de Receita Federal, a possibilidade também do COAF ser transferido para o Banco Central, deve ocorrer nessa terça-feira, e ainda as discussões em torno de transformar a Receita numa autarquia, né, que seria num modelo parecido com o de agências reguladoras. Qual é a tua impressão desse cenário todo envolvendo o governo do presidente Jair Bolsonaro e essas instituições, do Sardenberg? Olha, deixa eu dar um exemplo. A colocação do COAF junto ao Banco Central é algo que até faz sentido, né? Porque o COAF, ele investiga, ele acompanha atividades financeiras, né? Movimentações financeiras ilícitas. O Banco Central tem, entre outras funções, além da política monetária, ele tem a função de fiscalizar, de acompanhar todo o sistema bancário, né? O sistema financeiro. Então, quando você olha, você fala, faz sentido, né? Que o COAF fique dentro do Banco Central. Então, agora, só que as circunstâncias, às vezes, são até mais importantes do que esse tipo de lógica, né? Porque o COAF está sendo transferido, mudado, né? E com a sua direção trocada, não por uma razão técnica, mas basicamente porque o COAF começou a incomodar muita gente, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O presidente ficou de bronca com o COAF por causa da história lá do Fabrício Queiroz, que o COAF pegou movimentações suspeitas na conta do Fabrício Queiroz, que era assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Aliás, até teve aquele episódio muito engraçado, né, o Nonato, que o Carlos Bolsonaro resolveu dar dizer que tinha gente do PSOL, gente de esquerda envolvida ali nas movimentações suspeitas, publicou uma lista e acabou publicando a lista do próprio irmão, né? Exatamente. O nome do próprio irmão na lista de financiamentos suspeitos, né? Aí Pode ir. Depois ele foi perguntado sobre isso e tal, e disse que não ia se manifestar, que estavam distorcendo o que ele disse e tal, mas enfim, não tem nada de distorção, né? E aí quando você fala em transferir lá pro BC, dá a impressão de retaliação, né? Não seria nada técnico, seria uma vingança. Exatamente, parece uma vingança, um modo de, parece e é um modo de atingir toda a diretoria anterior, a diretoria que vai deixar o cargo agora quando ele for transferido para o Banco Central. Agora, já no caso da Receita e da Polícia Federal, a coisa é explícita, não é? O presidente tentou interferir, ou está tentando interferir em postos de comando da Receita Federal e da Polícia Federal, que de algum modo tem a ver com ele, entende? São cargos no Rio de Janeiro, cargos de pessoas cargos pelos quais passaram investigações de novo em relação à família dele e tal. Aí ficou muito explícito, né? Porque esse tipo, e mostrando como numa república, o poder do presidente tem que ser limitado. Claro. Ele não pode ser como o Bolsonaro acha, que ele pode mandar em tudo. Não pode. E não pode porque esse poder absoluto desmoralizaria as instituições. Entende? Então, um órgão como a Receita Federal tem que ter autonomia e independência para investigar quem quer que seja, para fazer fiscalização quem quer que seja. Todo mundo que entrega a sua declaração de renda à Receita Federal está suscetível de uma fiscalização, né? Todo mundo passa
passa da malha fina, verifica-se a consistência da declaração. Então, se um ministro do Supremo entregou a declaração, pode ser investigado perfeitamente. Qual é o problema? Né? Se um parente do presidente entregou a declaração, pode ser fiscalizado perfeitamente, entende? Então, e é por isso mesmo que essas instituições têm que ter a autonomia garantida na lei, garantida na regra constitucional, para que possam exercer essas funções. O que está ocorrendo nesses tempos aqui é muito ruim, que é uma ação, alianças tácitas entre, por exemplo, o Centrão, o pessoal ligado a Bolsonaro, PT e outros partidos, MDB, PP e tal, para reduzir o alcance das investigações contra a corrupção. E todo mundo movido por interesses pessoais, na verdade, né? Porque dizem, por exemplo, que no Congresso e tal, o pessoal diz que a Lava Jato, Lava Jato aqui no sentido amplo, né? Tem a Lava Jato de Paraná, de São Paulo, de Brasília, do Rio, quer dizer, esse movimento forte aí de combate à corrupção. Eles dizem o seguinte, por exemplo, não, a Lava Jato é contra, tem uma ação contra a classe política. Ora, é falso. A Lava Jato não é contra os políticos. A Lava Jato investiga políticos ladrões. É diferente. Você não pode dizer a Lava Jato pegou uma porção de empresários. Você não pode dizer a Lava Jato é contra os empresários. Não, a Lava Jato pegou empresários ladrões. Ponha o ladrão no final, que aí sim fica correto. Quer dizer, não é que a Lava Jato falou o seguinte, nós vamos destruir a classe política. Não. O que foi pego? Foi pego membro da classe política que cometeu irregularidades com dinheiro público. É isso que aconteceu. Então você não pode dizer a Lava Jato é contra o PT, a Lava Jato é contra o Bolsonaro, a Lava Jato é contra o MDB, a Lava Jato é contra o PP, que são os partidos mais envolvidos na corrupção. Também não é contra o PSDB e tal, e pegou muita gente do PSDB. Então não é que é contra os políticos, contra a classe política. Ela pega políticos ladrões, políticos que cometeram crimes, como o Mensalão pegou políticos que cometeram crime, políticos e empresários, né? E dirigentes de governo. Então, agora, como muita gente foi atingido, mostrando que havia um sistema de corrupção espalhado, então muita gente se manifesta contra e tenta de algum modo impedir esse avanço do combate à corrupção. Né? E ficam tentando sabotar todos os esforços nessa direção. Continuo achando que essa Operação Lava Jato é louvável, espetacular o que eles conseguiram fazer, e não vejo arbitrariedade. Por exemplo, esse negócio do Ministério Público, os promotores poderem consultar a Receita a respeito disso ou daquilo. Isso pode. O Ministério Público tem esse poder de perguntar à Receita, de pedir à Receita informações sobre uma determinada pessoa que está sendo investigada. Ele pode fazer isso. Inversamente, a Receita também pode pedir informações ao Ministério Público. E todos podiam pedir ao COAF. Então você veja, limita o COAF. Né? Limita a Polícia Federal, limita a Receita, quer dizer, está na cara, o que eles estão querendo? Controlar tudo. Controlar o combate à corrupção. Claro. É óbvio, não consigo ver outra coisa, dizer, a defesa da classe política. Que é isso? A defesa da classe política nada, é a defesa de quem está sendo alvo de um conjunto de investigações. Aliás, investigações muito bem sucedidas, né? Porque quando você fala a Lava Jato é exagerada, não sei o quê, mas quem que está preso? Corruptos. Né? Gente envolvida sabidamente na corrupção. E como é que a gente sabe? Porque foram condenados em outras instâncias, porque devolveram dinheiro. Quer dizer, o cara devolve dinheiro, quer dizer, se o cara que devolveu o dinheiro está confessando que houve uma baita roubalheira, né? Então, esse o ponto que nós estamos hoje, um momento grave, porque há um movimento generalizado para tolher
as investigações, os combates à corrupção, não é? E o duro é acompanhar isso, né, o Sardenberg, a medida em que, como você disse, e o governo Bolsonaro reclamou tanto do que poderia ser um aparelhamento por parte da esquerda ou do governo do PT, se a gente pensar bem, isso é um outro aparelhamento, né? E tenta ele aparelhar, né? Tenta ele aparelhar. E quando ele fala que a família foi alvo de investigação, a minha pergunta é, e daí? E daí? Entende? Você, houve alguma irregularidade? Foi pega alguma irregularidade? Pode ser que sim, pode ser que não, nós não sabemos, entende? Agora, o fato de investigar não tem problema nenhum. Aliás, era até bom que todo candidato a cargos públicos sofresse uma fiscalização da Receita para ver se está tudo em ordem. Né? O cara passou lá, não, eu estou em dia, está em dia com os impostos? Estou em dia com os impostos. Pronto, uma espécie assim de ficha limpa dos impostos, né? Por que não podia? Eu não vejo qual é o problema. O pessoal fala, está sendo investigado, aí daí, qual é o problema? E vai lá, explica o que está vendo, se der errado, paga multa. Né? Aliás, o ministro Paulo Guedes pagou uma multa pouco antes de assumir o cargo como ministro da Fazenda. Tinha lá um erro na declaração de imposto, ele pagou multa. E daí, qual é o problema? Né? Todo mundo sabe que o sistema no Brasil, o sistema tributário é tão complicado que é difícil você, de fato, se manter em dia, especialmente se você tem muitos negócios, muitas empresas, muitas atividades, né? Aí fica difícil mesmo. Então, muita gente acaba se embananando, acaba errando e tal, e recebe multa, paga multa, acabou o problema, entende? Então, fica essa história de devassa, porque não tem devassa, é uma fiscalização. O pessoal parece que não gosta de fiscalização, né, Nonato?